aí, família Marambologia, tamo junto aí para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre diverticulite. Vamos aprender juntos. Aqui quem está falando é Victor Emanuel. Então vamos lá. É uma pequena bolsa que se forma na parede do intestino grosso, que se chama também como cólon. Pode levar o paciente a um quadro chamado de diverticulite, que costuma apresentar febre, dores abdominais, alterações no trânsito intestinal. E quais seriam essas causas de terem isso? Ainda não são descobertas as causas, ainda não tem uma causa específica. Alguns fatores podem aumentar o risco de tê-lo. E quais seriam esses fatores? Ter mais de 40 anos, ter uma alimentação rica em gordura e de pouca fibra, ser obeso e não praticar atividade física. Esse aí é nítido, temos que fazer atividade física. Mesmo não sendo obeso, é sempre bom praticar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Como eu tive pericardite, como todos sabem, então sempre pratique atividade física. E quais seriam os tipos de diverticulite? Tem dois. Tem hipotônico, que se instala com decorrência dos afrouxamentos das musculaturas lisas do intestino. E temos o hipertônico, que ele é provocado pelo aumento anormal do tânus, que dessa mesma musculatura pode pelo crescimento significativo da pressão no cólon. E quais seriam os sintomas da diverticulite? Mal-estar do abdominal, geralmente na parte inferior do lado esquerdo, que pode se variar dizendo que ser confundido com apendicite. Febre normalmente entre 39 graus. Alteração no ritmo intestinal, fazendo com diarreia, pressão de ventre, náuseas, vômitos, falta de apetite, aumento da sensibilidade do abdômen, principalmente do lado esquerdo, que pode, como falei, confundir com apendicite. Então, qual profissional procurar e qual seria o diagnóstico? O clínico geral que deve avaliar e encaminhar o paciente ao gastroenterologista. Os divertículos assintomáticos costumam ser descobertos em exames radiográficos ou endoscópicos, por acaso. Outros processos também pode ser que os médicos também poderiam solicitar. Quais seriam eles? Colonoscopia, que seria na maioria dos casos que a diverticulite são identificadas, realizadas para rodeio do câncer de cólon. Tomografia computadorizada do abdômen, que opta também ela por acaso ser suspeita de diverticulite. Em casos de colonoscopia, costumam ser feitas também apenas da resolução da inflamação para posterior avaliação e qualificação dos divertículos. Quando a diverticulite é aguda, os médicos entendem que os processos endoscópicos possam piorar. E a diverticulite é facilmente perfurações nas áreas inflamadas, por isso ela não é indicada. E qual seria o tratamento dela, gente? Quando a diverticulite é assintomática, não vai precisar de um tratamento. O médico indicará apenas alteração na dieta para consumir mais fibra, que faz aumentar o volume das fezes, teoricamente diminui o risco de obstrução dos divertículos, previne a formação de novas lesões. A diverticulite leve pode ser tratada com caldo de antibióticos, dieta restrita e líquidos para os casos mais graves, como febre alta, intensa dor no abdômen, a incapacidade de ingerir alimento, hospitalização é o uso de antibióticos por via venosa. Recomendação por especialistas, é lógico. Sempre temos que focar na opinião dos médicos. A cirurgia poderá ser a melhor opção para a lavagem do perímetro e remoção da área doente do cólon, se ocorrer algum desses fatores. Falência do tratamento clínico, episódios de recorrência de diverticulite, procedimentos em jovens, peritonite, formação de fistulas, seria geralmente uma sigmoide com a bexiga, obstrução intestinal, presença de obstruções na cavidade abdominal ou na pelve que não podem ser aspiradas com agulhas, que não podem ser guiadas por ultrassonografia ou por tomografia, ou comete pacientes diabéticos e portadores de algum tipo de imunodepressão, também sangramento intestinal recorrente originado por divertículos, principalmente por pacientes que sofreram transfusões de sangue, hemodinâmica, choque, tem como morbidades insuficiência renal, insuficiência coronária, asma, bronquite,
e tipo sanguíneo raro. Sangramento intestinal profuso, que persiste por mais de 48 horas. Necessita transfusão de mais de 5 bolsas de sangue. Olha só. Qual dieta para diverculite? Recomenda-se pacientes com diverculite uma rica em fibras, no qual pode ser equilibrada com pelo menos a ingestão de 3 frutas ao dia. Alguns alimentos ricos em fibras e podem acrescentar na dieta são salmão, maçã, pera, cenoura, repolho, queijo branco, são ótimos. O ideal é começar com 3 frutas ao longo do tempo e adicionando mais na dieta. Complicações de prognóstico. Então vamos lá. Entre as possíveis complicações da diverculite tem tensa periotrinite, que é uma das complicações possíveis mais comuns de diverculite, e a perfuração do divertículo inflamado, que leva o paciente ao contato com o conteúdo intestinal, que seriam as fezes, com uma cavidade periomental. Formação de um abscesso dentro da diverculite, que é quando o quadro é difícil de tratamento e eleva o risco de uma rotura do divertículo. Formação de fístulas, complicações muito raras. Aparentemente, é uma comunicação entre 2 órgãos. Por exemplo, a diverculite ocorre na área do intestino próximo à bexiga. A inflamação pode fazer com que essas 2 áreas se grudem, criando um orifício entre elas, mas fístula, fazendo com que a urina entre em contato com o intestino, fezes na bexiga. Hemorragias intestinais. Ela é provocada por um divertículo sangrante. Em casos, são suas maiores autolimitados. Alguns requerem tratamento com vasoterapeutas, vasopressores, esproquínicos, e os mais severos podem ir até cirurgia. Então, pessoal, espero que tenham gostado. Prestem bastante atenção. São algumas palavras complicadas, complexas, mas a gente tem sempre que estar evoluindo e buscando entender coisas que a gente não está no nosso meio. Então, se vocês gostaram, comentem, pedem mais aí. E vamos que vamos. Abraço!